Antes de existir a Terra, antes que o tempo tivesse nome, um abismo silencioso reinava sobre tudo. Do caos nasceram as primeiras forças do universo: Gaia, a Terra; Urano, o céu. E juntos deram origem aos titãs, seres colossais, imortais e orgulhosos. Mas, entre eles, um nome mudaria o destino do cosmos: Cronos. Você sabia que o pai de Zeus devorava os próprios filhos? Então apague as luzes, se acomode e venha comigo descobrir como nasceu o reinado dos deuses. Aqui, no fio da história. Cronos tomou o poder à força. Com a foice que sua mãe Gaia lhe deu, ele derrubou o próprio pai, Urano. E assim os titãs dominaram o mundo. Durante um tempo, a Terra viveu em equilíbrio. Mas a profecia logo chegou. Um dos filhos de Cronos o destruiria, assim como ele havia destruído o próprio pai. Tomado pelo medo, Cronos decidiu agir. Um a um, devorou seus filhos recém-nascidos. Deméter, Hades, Poseidon, Hestia e Hera, todos desapareceram dentro do ventre do tempo. Mas Reia, sua esposa, não suportou a dor, e quando o sexto filho nasceu, ela traçou um plano. Em uma caverna escondida em Creta, Reia deu à luz a Zeus. Para enganar Cronos, ela embrulhou uma pedra em panos e a entregou ao titã faminto. Sem suspeitar, ele a engoliu, acreditando ter eliminado o perigo. Enquanto isso, Zeus crescia em segredo, alimentado por ninfas e protegido por deuses menores. Quando atingiu a força de um titã, ele retornou para cumprir a profecia. Com a ajuda de Metis, deusa da sabedoria, Zeus fez Cronos beber uma poção mágica. E o impossível aconteceu. Um a um, seus irmãos foram libertos, ainda vivos, renascendo do ventre de Cronos. Reunidos, os filhos de Cronos desafiaram os titãs. O mundo tremeu. Por 10 anos, uma guerra devastou o universo. A Titanomaquia. De um lado, Zeus e seus irmãos. Do outro, os antigos senhores da criação. Montanhas colapsaram, oceanos ferveram, e o trovão se tornou o símbolo do novo poder. Com a ajuda dos ciclopes, que forjaram o raio, Zeus finalmente venceu. Cronos foi lançado nas profundezas do Tártaro, e o reinado dos deuses começou. E assim nasceu o Olimpo, morada dos deuses e centro de todas as histórias que moldariam o mundo. Mas o que Cronos temia nunca desapareceu, pois todo o poder carrega consigo a semente da queda. E um dia, até os deuses provariam o gosto do medo. Se gostou da história, ajude nossa comunidade a crescer. Deixe o like, se inscreva no canal e prepare-se, porque nossa próxima jornada é em breve. Um abraço. Antes que Roma erguesse suas colunas, antes que os faraós deixassem suas marcas no deserto, nas margens de um rio chamado Amarelo, uma civilização já escrevia o destino do mundo. Apague as luzes, se aconchegue em sua casa e venha acompanhar de perto a incrível história da China. Aqui, no Fio da História. Ali, entre névoas de montanhas sagradas, nasceu a alma da China antiga. Um império de deuses, guerreiros e filósofos que transformaria a história da humanidade. Muito antes de existir a ideia de China, tribos se uniram ao redor do Rio Amarelo, onde a terra era fértil, mas o céu imprevisível. Dizem que o primeiro imperador, Huangdi, o Imperador Amarelo, não foi apenas um homem, mas um mito que trouxe a escrita, a medicina e o bronze. Foi nesse tempo que nasceram os alicerces do que viria a ser
a mais duradoura civilização da Terra. Mas, como todo império nascente, a harmonia não duraria para sempre. Séculos depois, o país mergulhou no caos. 7 grandes reinos lutavam pela supremacia, num conflito que duraria centenas de anos. O sangue dos guerreiros tingia os campos, enquanto estrategistas e assassinos moviam peças invisíveis. Foi nesse fogo que se forjou a lenda de Sun Tzu, o general que transformou a guerra em filosofia. Vencer sem lutar é a suprema arte. E das cinzas desse caos surgiria o homem que mudaria tudo. Seu nome era Qin Shi Huang. Aos 13 anos, já era rei. Aos 38, unificou toda a China. Mandou construir a Grande Muralha, criou uma moeda única, uma língua escrita, e começou a sonhar com a imortalidade. Mas a grandeza cobra caro. Obcecado pelo poder, cercou-se de inimigos, e quando morreu, levou consigo um exército, literalmente. Milhares de soldados de argila o guardam até hoje, silenciosos sobre a terra de Xi'an, um exército feito para lutar no além. Enquanto imperadores guerreavam, filósofos buscavam o equilíbrio. Confúcio ensinava que a virtude está na ordem e que o respeito mantém o mundo de pé. Lao Tse, em contrapartida, pregava o oposto, que a verdadeira força está no silêncio e no fluxo natural das coisas. Essas duas visões moldaram o espírito chinês, a razão e a serenidade, a disciplina e o mistério. E assim, o povo da China encontrou harmonia entre o céu e a terra. As dinastias subiram e caíram como as marés. Han, Tang e Song. Cada uma trazendo ouro, arte e invenções que mudariam o mundo. A bússola, o papel, a pólvora e a seda. Enquanto o Ocidente ainda tropeçava na Idade Média, a China já sonhava com o infinito. Os impérios ruíram, os séculos passaram, mas o dragão nunca dormiu. Ele vive no traço das letras, no som do vento sobre o bambu, na sabedoria que atravessa milênios. A história da China antiga não é apenas o passado de um povo, é o espelho do que o ser humano pode alcançar quando busca a harmonia entre o poder e a alma. Se gostou do conteúdo, nos ajude a aquecer e deixe o like, se inscreve no canal e até o próximo Fio de História. Antes que os templos de mármore brilhassem sobre o sol do Mediterrâneo, antes que Atenas fosse o berço da filosofia e Esparta o símbolo da guerra implacável, existiu um tempo em que a Grécia ainda não era Grécia. Um mundo fragmentado, onde mito e realidade se confundiam, e o destino da civilização ocidental começava a ser traçado. Para entender a verdadeira história da Grécia Antiga, é preciso voltar milênios até as ilhas do Egeu, onde nasceria uma das maiores culturas da humanidade. Os primeiros povos, Creta e Micenas. Em Creta, a civilização minoica floresceu em paz e beleza, com palácios magníficos e um culto à natureza. Mas ao norte, em Micenas, guerreiros forjados no bronze moldavam o espírito heróico da Grécia. Esses dois mundos, o artístico e o guerreiro, fundiram-se criando o DNA helênico. Então, o colapso, palácios em chamas, comércio destruído, a escrita esquecida. O silêncio reinou por séculos. As trevas e o renascimento. Na Idade das Trevas grega, cidades sumiram, mas as histórias resistiram. Bardos e poetas mantiveram viva a memória dos heróis que inspirariam Homero. Do caos nasceu um novo povo, mais livre, mais forte. Com o alfabeto fenício, a escrita voltou, e com ela, a história recomeçou. O surgimento das polis.
Das cinzas surgiram as cidades-estado. Esparta, o aço. Atenas, o fogo. De um lado, disciplina, do outro, pensamento. Na ágora, Sócrates desafiava a razão, Platão solhava com justiça e Aristóteles traçava as bases da ciência. Enquanto isso, Leônidas e seus 300 guerreiros mostravam que a liberdade valia mais que a vida. Alexandre, o filho dos deuses. Então veio Alexandre, o Grande. Aos 20 já comandava exércitos, aos 30 dominava o mundo. Mas sua maior conquista não foi o império, foi o legado. A cultura grega espalhou-se por 3 continentes, transformando o mundo no berço da filosofia, da arte e da ciência. Os séculos passaram, impérios ruíram, mas a Grécia nunca morreu. Ela vive nas colunas de nossos prédios, nas palavras que falamos, nas leis que seguimos e nos ideais de liberdade, razão e beleza. Dos mitos de Creta às ideias de Atenas, dos campos de Termópolis às conquistas de Alexandre, a Grécia deixou de ser apenas um lugar para se tornar uma ideia imortal. A história da Grécia Antiga não é apenas o passado da humanidade, é o espelho do que ainda podemos ser. Há uma noite no ano em que as sombras parecem respirar. Uma noite em que o vento sussurra nomes que não lembramos ter esquecido. Uma noite em que o mundo dos vivos fica perigosamente próximo do mundo dos mortos. Sim, estamos falando do Halloween. Mas o Halloween que você conhece não é o verdadeiro. Hoje, vamos viajar até as origens dessa noite sombria. Não para assustar você, mas para revelar aquilo que quase ninguém conta. Antes de começarmos, se ajeite onde está, respire fundo e, se gostar dessa jornada, deixe seu like e se inscreva. Isso nos ajuda a continuar contando histórias que nem sempre querem ser lembradas. Muito antes das fantasias, dos doces e das decorações laranjas, existia Samhain. Para os antigos povos celtas, essa noite marcava o fim das colheitas e a chegada do inverno, a época em que a terra dorme e onde a vida parece desaparecer. Eles acreditavam que justamente nessa noite, o véu entre os mundos se tornava fino como tecido queimado, permitindo que espíritos, ancestrais e outras coisas caminhassem entre nós. E por isso, fogueiras eram acesas, rituais eram realizados, e todos aguardavam com respeito o que poderia atravessar o véu. Séculos depois, quando o cristianismo se espalhou pela Europa, a Igreja tentou apagar essa tradição. Mas como apagar uma noite que parecia ter vontade própria? Então, ao invés de destruir, eles renomearam. Samhain tornou-se a véspera do Dia de Todos os Santos, ou, em inglês antigo, All Hallows Eve. Com o tempo, Hallows Eve virou Halloween. Um novo nome, a mesma noite. E sobre as abóboras? Elas começaram com um homem chamado Jack O'Lantern. Conta-se que Jack enganou o diabo 2 vezes, mas quando morreu, nem o céu o aceitou, e o inferno também o rejeitou. Condenado a vagar para sempre entre os mundos, Jack recebeu apenas uma brasa ardente, para iluminar sua eternidade de escuridão. No começo, essa chama era guardada dentro de um nabo oco. Quando os irlandeses chegaram à América, descobriram que a abóbora brilhava muito melhor. E assim, a face oca de Jack permanece olhando para nós todo Halloween. As fantasias eram usadas para enganar aquilo que vinha do outro lado. Se um espírito te procurasse, você se disfarçava de espírito também. E os doces? Na Idade Média, os mais pobres batiam às portas pedindo alimentos em troca de orações pelos mortos. Hoje chamamos isso de trick or treat.
mas originalmente significava: eu alimento sua memória, você guia a minha alma. O laranja representa a colheita, o preto, a noite que engole o mundo. Bateus, guardiões da escuridão. Gatos pretos, companheiros das antigas sacerdotisas. A lua cheia, o farol daqueles que vagam entre realidades. E as bruxas? Elas nunca foram vilãs. Elas eram as mulheres que conheciam a cura, que sabiam falar com a terra, que não tinham medo da noite. E isso, para alguns, era assustador demais. Hoje, essa noite assume formas diferentes. No México, ela celebra o reencontro entre famílias, o Dia de los Muertos. No Japão, desfiles coloridos iluminam as ruas. No Brasil, o Halloween cresce a cada ano, misturando mistério, festa e um toque de curiosidade ancestral. No fundo, o Halloween não é sobre medo. Ele é sobre memória. Sobre lembrar que a vida é frágil, que o tempo passa, que aqueles que amamos talvez ainda caminhem ao nosso lado. Então, se hoje no silêncio entre um passo e outro, você sentir que não está sozinho, talvez realmente não esteja. Feliz Halloween!